Nesse vídeo tutorial, eu vou mostrar no software NX, no ambiente de rascunho, como faz espelhamento, o comando de mirror, como faz um padrão circular, um padrão retangular, mover e copiar, né? Então vamos iniciar aqui no programa. Bom, já estou com alguns rascunhos semi-criados aqui, né, meio criados aqui. A gente vai começar a editar eles, né, de acordo com os comandos que eu falei. Então, como é que eu faço para editar um rascunho que eu já havia criado previamente, né? Eu clico com o botão direito sobre o rascunho, né? Você pode ver que ele se destaca, e aqui na árvore de trabalho também ele se destaca. Eu vou clicar aqui em editar. Quando eu for fazer a edição do rascunho, aparecem os comandos aqui na parte de cima de rascunho, de forma um pouco mais expandida. Caso eu queira somente os comandos, todos os comandos visíveis aqui para mim, eu clico aqui em More, abrir ambiente de rascunho. Então vai ficar todos os comandos de rascunhos na parte de cima, né, para facilitar. Então vamos começar aí com o comando de espelhamento, né? Então eu havia criado uma situação aqui, ó, em que eu tenho duas vistas de um desenho e o desenho está incompleto, vamos dizer assim, né? Eu tenho a parte de cima, vamos dizer assim, dessa representação do perfil do eixo, né? Aqui é a vista frontal do eixo, aqui é a vista, vamos dizer assim, o comprimento do eixo, né? A vista do lateral do eixo. E eu preciso fazer esse lado aqui na parte de baixo, né, dessa vista. Eu poderia fazer com a opção de linha, polilinha, linha, arco, né? Arco no caso não, né? Mas linha e polilinha, mas daria muito trabalho. Então existe um comando para facilitar isso para mim, que é o comando de mirror, comando de espelhamento. Como é que ele funciona? Você vai clicar aqui e ele vai aparecer aqui, ó, espelhamento da curva, mirror curve. Eu vou clicar nele. Primeiro passo, né, vai aparecer uma janela para você. Selecione a curva. O que eu quero copiar? Eu quero copiar isso daqui. Seleciono. Bom, o próximo passo, eu vou clicar com o botão do meio do mouse. Cliquei. Ele mudou de opção. A opção de seleção já selecionei. A próxima opção, selecione a linha de centro. Center line. Linha de centro. Então, bom, eu não criei nenhuma linha de centro aqui. No caso, eu poderia pegar aqui o próprio eixo X. Ó. Eu vou clicar no eixo X. Olha o que ele fez aí pra mim. Ele pegou tudo que estava aqui em cima e copiou para baixo. Linha de centro. Pode ser o eixo ou pode ser uma linha qualquer. Vou clicar OK. Ou o botão do meio do mouse para agilizar o meu lado aí. Então tudo que está aqui em cima foi copiado para baixo. Então esse é o comando de espelhamento. O próximo comando aí que eu vou mostrar para vocês é o comando de padrão. Então nesse mesmo eixo, eu tenho aqui na vista frontal do eixo, eu tenho aqui um furo, e eu quero replicar esse furo aqui N vezes em relação a essa circunferência. Como é que eu faço isso? Preciso fazer linha, círculo por círculo? Não, porque vai dar muito trabalho. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou procurar um comando chamado pattern curve, padrão de curva, Então vamos seguir o passo a passo que a janela me dá. Vai chegar com uma janela aqui, ele vai pedir selecione a curva, ou selecione aquilo que você quer copiar. Eu vou selecionar esse círculo, Pode ser outras coisas também, mas eu vou selecionar a princípio o círculo. Próximo passo. Que tipo de padrão eu posso fazer? Que tipo de cópias eu posso fazer? A opção circular faz cópias em relação à circunferência. Eu tenho aqui outras opções, como o linear e o geral. Nesse caso, vamos utilizar o circular em relação à circunferência. Ponto de rotação. Ponto de rotação, vou selecionar ele aqui, é o ponto central, o centro das minhas cópias, que no caso é o centro do círculo total aqui. Ele vai copiar em relação a esse centro. Quando eu clico a primeira vez, ele vai começar a mostrar como se fosse a cópia desses círculos que eu estou criando. Tá, então como é que funciona? Na janela gráfica aqui, ó, você vai ter um set que pode arrastar o mouse, e os furos eles vão se movendo, entre aspas, aí, para se adequar àquilo que você quer. E ele vai te dizer aqui, ó, qual é o ângulo entre um círculo e outro círculo desse padrão. Isso se dá através desta opção aqui, ó, direção do ângulo. Então aqui eu estou dizendo que eu quero 7 cópias, contando com a original aqui de 7.
né? E aqui a distância entre um e outro, na forma de ângulo. Ah, mas eu não quero dessa forma, eu quero o ângulo entre o primeiro e o último, minha última cópia. Então eu vou marcar aqui a opção, ao invés de count and pitch, né, que é contagem e passo, eu vou pegar aqui, ó, a segunda opção. Você pode ver que ele pega aqui, ó, o ângulo entre a primeira opção e a última cópia, né? Então, é isso aí, né? Ah, tem outra opção? Tem outra opção também. Passo e espaçamento, vamos dizer assim. Ele dá para você aqui, ó, duas opções de ângulo, né? Então aqui eu vou mudando, olha o que acontece. Ele mantém o ângulo, né, de atuação, vamos dizer assim, e você muda aqui o ângulo de distância entre um padrão e outro, uma cópia e outra, né? Se eu for movendo aqui, ó, olha o que ele faz, ó. Ele vai copiando dessa forma, né? No meu caso aqui eu quero fazer 6 furos em relação a toda a circunferência. Eu vou marcar a segunda opção, 6 furos, né, 6 círculos, num ângulo de 360 graus. E tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, em relação ao meu ângulo de 360 graus. Feito isso, quero confirmar, posso clicar OK ou o botão do meio do mouse. Tá feito aí, né? Tá. Uma outra forma de utilizar esse comando, só que num contexto um pouco diferente, é aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um desenho de uma chapa aí com representação de um parafuso aí, né? E eu quero fazer várias cópias, né? Mas não quero precisar fazer de um por um, né? Em relação a essa chapa. Então, vou utilizar o mesmo comando, né? Voltei para aquele comando que eu estava, seleciono aquilo que eu quero, né? Só para vocês saberem, esse comando não tem tecla de atalho. Então, aqui, né, não tem tecla de atalho. Seleciono o que eu quero copiar. Vamos lá, próximo passo. Qual o tipo de cópia que eu quero? É um contexto circular? Lógico que não. É um contexto aqui, ó, linear, né? Então, como é que funciona aqui o linear? Deixa eu só desmarcar aqui para explicar bem passo a passo para vocês. Selecione um objeto linear. O que isso quer dizer? Eu quero fazer cópias em que sentido? Em que direção? Eu quero fazer cópias para a minha direita, para cima, para a diagonal, em qualquer direção, né? Então selecione um objeto linear. Eu quero pegar essa linha aqui, ó. Então ele já entende que eu quero fazer cópias nesse sentido aqui, né? Como é que ele faz então essas cópias, né? Se você clicar e arrastar o mouse aqui, ó, eu sei que ele está fazendo 4 cópias. Quer dizer, 4 no total, né? São 3 cópias aqui, contando com o original, são 4. Com um espaçamento entre o primeiro e o último de 48 milímetros. Eu posso dizer aqui, ó, 60 tab, né? 70 tab. Eu vou dizendo a medida que eu quero, vou colocar 65 aqui. Mas ao invés de eu pegar a distância entre o primeiro e o último, eu posso vir aqui, ó, e pegar, ó, contagem e passo. Como é que é? A distância entre o primeiro e o próximo, né? Ou entre um e outro, qualquer um desses daqui, né? Então aqui eu posso arrastar aqui também, ó. Ele vai diminuindo. Se eu aumentar a quantidade aqui, ó, ele mantém a distância entre um e outro, só que acrescenta para frente aqui, né? Além desse tem a última opção, que é a distância total aqui, ó. Se eu arrastando ele vai decrementando a quantidade, né? Aí você vai mudando a distância entre um e outro e a distância total, né? No meu caso aqui eu vou marcar a segunda opção mesmo. Vou colocar aqui 65, né? Então vocês viram aqui que são só em uma direção. Eu quero cópias também na direção, vamos dizer aqui, X e na direção Y. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, que está como direção 1. Eu vou marcar também a opção direção 2, que é exatamente a mesma coisa. Selecione o objeto linear. Agora eu quero para cima, então clico aqui. Opa, tá. Por que ele fez para baixo aqui, né? Vocês estão vendo que quando eu cliquei nessa linha, ele criou uma seta para baixo. Significa que ele quer fazer cópias para baixo aqui. No meu caso, eu não quero fazer cópias para baixo, eu quero para cima. O que eu vou fazer? Aqui, ó, isso é válido também para
Primeira opção aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Por que ele fez para baixo aqui? Seta para baixo. Como é que eu faço para mudar seta para cima? Eu venho aqui, ó, e venho na opção reverter direção. Marco aqui e olha que felicidade, né? Ele mandou tudo para cima, né? E o esquema se repete, quantidade, né, de cópias, a distância entre o primeiro e o último, ou entre um e o outro, enfim, você vai escolher. Beleza, pessoal? Qualquer linha que vocês pegarem, ele vai criar naquela direção, inclusive na diagonal, se vocês quiserem aí, tá bom? Então, botão no meio do mouse, ok, confirmei a ação. Tá aí as cópias criadas, né? Tá bom, pessoal. Agora eu vou mostrar outro comando que é muito interessante aí. Deixa eu apagar essas contas aqui até para limpar aqui, que é o comando de mover um objeto, né? Mover um objeto. Então, como é que funciona? Vamos supor que eu tenho um desenho aqui qualquer, né? E eu tenho partes do desenho a mais que eu preciso acrescentar no desenho principal. Então, esse aqui eu tenho que acrescentar aqui, esse pedaço eu tenho que acrescentar aqui no meio, esse oblongo aqui eu tenho que deixar ele aqui, né? Então, como é que eu utilizo este comando? Bom, começar por aqui, ó. Eu preciso pegar esse camarada aqui e deixar ele aqui. O que eu vou fazer, né? Existe um comando chamado mover, que ele está aqui, ó, mover curva, né? Vou clicar nele. E é isso aí, vamos ver como é que ele funciona. Primeiro passo aí, ó, selecione o que você quer mover. Então eu quero pegar esse cara aqui. Peguei. Beleza. Segundo passo, que tipo de mover, vamos dizer assim, a opção de mover você quer? Porque o programa te oferece várias formas de você mover o objeto, né? Então, por exemplo, eu poderia pegar ele, vamos começar pela primeira aqui. Eu poderia pegar ele aqui, ó, mover por direção e ângulo. Como é que ele funciona a direção? Vai aparecer para você uma seta, né, uma seta e uma bolinha aqui, né? E você clicando na seta e arrastando, ó, você vai mover o seu objeto nessa direção. Você pode inclusive digitar à medida que você quer, né? Ah, mas e o ângulo, né? Eu posso mover, girar também? Eu posso. Clico nessa bolinha aqui, ó. Ele vai girando em relação a esse ponto. Deixa eu voltar para 0 aqui. 0, 0. Ah, mas eu não queria girar em relação a esse ponto, né? Eu queria girar em relação ao centro. Então aqui, ó, na opção de mover, eu tenho duas opções, ó. Especificar a direção do movimento, né? Que pode ser nesse sentido assim, ó, na horizontal. Pode ser na vertical também, é só marcar aqui, ó. Cliquei aqui, ó, eixo Y. Eu posso mover para cima e para baixo. Aí eu digito o quanto que eu quero mover. Vou colocar para 0 mesmo. E o segundo, especifique o ponto pivô, né? Eu quero que o ponto pivô seja esse ponto aqui, ó. Então aqui é como se fosse o meu centro. Agora quando for girar, ó, ele gira em relação àquele centro mesmo, certo? Vou voltar aqui para 0, né? Esse daqui é a opção só de distância, que ele é mais simplificado, né? Existe a opção só de ângulo, né? Existe a opção aqui de distância entre dois pontos, mas neste caso eu vou usar o ponto a ponto, que para mim é muito prático, né? Então como é que ele funciona aqui, ó? Eu quero que essa figura aqui se encaixe nessa semicircunferência. Então seleciono esse ponto. Eu quero que o centro dessa figura coincida com o centro dessa figura aqui. Resultado, ele foi direto para cá, né? Então beleza, eu vou aplicar. Ótimo, ele já transferiu o objeto aqui, moveu o meu objeto para cá. Quero fazer a mesma coisa, então eu vim aqui, ó, seleciono esse pedaço aqui, ó, botão no meio do mouse, transfiro para a próxima opção, especifique o ponto de origem, esse ponto. Especifique o ponto que você quer mover. Então eu quero mover em relação a esse ponto, se encaixa perfeitamente nesse. Clico aqui, botão no meio do mouse, confirmei a ação, ainda estou no comando, né? Tá. Mesma coisa esse pedaço aqui, eu quero pegar esse cara, né? Botão no meio do mouse, transfiro para cá. Este ponto coincide com este ponto aqui.
botão do meio do mouse e apliquei. Mas esse comando de mover não se implica somente a esse contexto aqui, né? Então, por exemplo, eu quero rotacionar esse pedaço, esse ponto, né? Então, seleciono o que eu quero, marquei a opção distância e ângulo, né? Você pode ver aqui que ele já está coincidentemente, né? O meu ponto pivô já está no lugar, né? Mas vamos supor que ele não tivesse. Vou deixar ele, sei lá, aqui, né? Eu especifique um ponto pivô. Quero que já então aqui ela tudo, né? Ele é texto, o que ele faz aqui para mim. Ele move aqui o desenho todo, né? Deixa eu colocar aqui para 20. Vou clicar OK. Olha o que ele fez. Ele adapta o meu rascunho, né? A linha prolongou aqui, a linha prolongou aqui também. Então quebra um galho aí sinistro para você, um galho muito grande para vocês aí desenhar, né? Bom, por fim, o comando de copiar, né? Funciona o comando de copiar. Ele não fica aqui, né? Ele não fica aqui nessa salada de comandos aqui. Ele fica aqui na aba Tools. É o comando mover objeto, né? Que o nome assim de copiar não tem nada, né? Mas é mover objeto. Eu vou clicar. A princípio ele é de mover mesmo, né? Só que você tem uma opção aqui, ó, que pode te facilitar, que é esse aqui, ó. Copiar original. Então, por exemplo, eu quero copiar esse pedaço aqui do desenho, né? Seleciono ele. Aí eu direciono aqui através dos vetores para onde que eu quero copiar. Então, eu clico aqui, arrasto. Estou criando uma cópia aqui, ó, do que eu quero, né? Aí digo a direção da cópia que eu quero fazer. Sei lá, mais 5 de distância. Aí ele copia aí para mim, né? Aplico. Sei lá, eu quero pegar esse pedaço aqui e também mover mais para a esquerda, né? Seleciono ele. Tá, tem um detalhe também nesse comando. Aqui eu estou copiando um, né? Eu posso colocar 3 aqui. Quando eu for mover, olha o que ele faz aí, ó. Olha o que ele faz, olha que legal. Igualmente espaçado, na distância que eu quero, ele cria 3 cópias para mim, né? Tá, além disso, deixa eu ver aqui uma forma de copiar também. Seleciono o que eu quero, Ctrl C, ou, né, seleciono o que eu quero, botão direito do mouse, copiar. Depois eu venho aqui no lugar que eu quero, Ctrl V. Aí, ó, colei o objeto, agora arrasto para onde eu quero. É isso aí, pessoal. Então esse aí foi mais um tutorial para vocês do NX. Espero que vocês aproveitem aí no dia a dia de vocês para quebrar o galho o máximo possível aí. Beleza? Obrigado e até mais.